liga. É o bombeiro, não é o senhor. Bom, então, falou então aqui, quer dizer, falou, mostrou o vídeo Arthur Monteiro, Movimentos Mundo do Minhocão. Eu vou dar a palavra para o Ezra, que não está representando aqui o Atos, né? Está para falar em nome próprio. Então você pode usar a palavra e colocar suas questões, tem um microfone aí. O microfone está ali, o senhor pode levantar e usar o microfone, por favor. Bom dia. Liga o microfone. Tem que ligar o botãozinho. Alô? Pronto. Muito alto. Agora? Sim. Bom dia. Eu sei que hoje estou na minoria aqui. Não é um problema, mas mesmo assim quero falar a favor do parque. Eu gosto de pensar da cidade como um organismo, como qualquer ser humano, como qualquer animal. E eu gosto de dizer que uma cidade que é dominada pelos carros, um paciente muito doente, diabético, problemas cardiovasculares, é um paciente que vai morrer. E também quero comentar que eu tenho a vantagem de ter morado em muitos bairros nesta cidade. Eu vejo muita diferença entre os bairros nobres, que tem ciclovia, tem um monte de corredores ocupando a ciclovia também. Eu sou a favor disso, mesmo sendo ciclista. Sou a favor de compartilhar as ciclovias com qualquer transporte ativo. E eu percebo que tem muito mais pessoas correndo, fazendo exercício no Sumaré, por exemplo, comparado à Avenida Corifeu, em Butantã. E é uma preocupação minha. Estamos numa cidade, eu gosto das fotos do Marechal Deodoro nos anos 60, mas a população da cidade foi 10 vezes menor. A frota de veículos, acho que foi apenas 1 milhão de veículos, talvez menos, nos anos 60. Agora temos 7 milhões de veículos. Eu acho que seria muito difícil demolir o Minhocão sem fazer nova Avenida Tiradentes. E isso é uma coisa que me preocupa. Eu não estou totalmente contra a proposta de demolir se fizer um parque no lugar. Tipo o Vale de Anhangabaú, passar todo pelo túnel embaixo. Estou preocupado sobre os custos dessa coisa. Mas então, eu só quero comentar sobre isto. O Parque do Minhocão já existe. É um parque improvisado, mas tem milhares de pessoas que estão fazendo exercício nos domingos, caminhando com cães, fazendo skate, longboard. Eu vejo muitos pais ensinando seus filhos como pedalar pela primeira vez. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. E só quero falar sobre isso, é que se demolir o Minhocão, temos que compensar por esta área de lazer que estamos tirando. Eu não estaria contra qualquer proposta que faz isso, que toma isso na conta. Eu acho que não tenho muito mais a dizer. Eu também, sendo defensor do Parque Minhocão, eu sou defensor de transporte ativo. E é muito importante, eu sempre trago amigos, quando eu faço um rolê com meus amigos domingo, sempre trago para o Minhocão, porque é um lugar sem carros, é um lugar onde as pessoas se sentem seguros para pedalar. E acho que não tenho mais. Se alguém tiver perguntas para mim sobre a minha perspectiva, eu felizmente atento a qualquer coisa. Ok. Se houver no debate, o senhor pode voltar a falar. Bom, tem aqui que nós convidamos, porque a CT não apareceu, não chegou a CT, né? A CT não está aí. Tá? O senhor Atos falou que não viria, então foi convidado, né, para trazer de outras pessoas, mas teve aqui a presença dele, de uma forma muito simpática, defendeu a posição dele. Eu vou passar a palavra ao capitão Carlos Alberto Malheiros, do Bombeiro, que ele possa usar o microfone, por favor, e fazer a sua fala a respeito do assunto. Bom dia, digníssimo vereador. Bom dia. Bom dia a todos que estão presentes. Em relação ao Corpo de Bombeiros, o que eu posso dizer é em relação à segurança, o que a legislação prevê. Em relação, não havia
do jeito que ela foi projetada para ser utilizada como um trânsito de veículos, mas sim em algumas ocasiões que tem um uso diferente do que foi projetado, que no caso de eventos temporários, né? Então, recentemente teve até uma audiência pública no Ministério Público, porque iriam fazer a virada cultural. E a gente fez um relatório a respeito da segurança, que comprovava que o local é inseguro para fazer atividades e eventos temporários, né? Como, por exemplo, a virada cultural, né? E os principais fatores são que não existem as medidas básicas de segurança no Miocão para fazer qualquer tipo de evento temporário, né? Seja ele uma corrida com centenas, milhares de pessoas, né? Até centenas de pessoas, seja uma audiência, como foi projetado recentemente. Sempre que tiver aglomerado de pessoas, não é um local adequado. Por quê? Principalmente, não existem rotas de fuga, não existem saídas de emergência. A via são quilômetros, né, de via elevada, acho que cerca de, me corrija se estiver errado, 3,5 km, né? Sim. 3,5, e você tem umas 6 saídas, que não são saídas, são rampas, né? Que tem inclinações erradas, que a norma pede uma inclinação diferente do que tem lá. Então nem as rampas elas são consideradas como, deveriam ser consideradas como rota de fuga por conta da inclinação. A norma pediria a cada 120 metros você teria que ter condições de tirar as pessoas, então teria que ser construído escadas, né, escadas de emergência. Outro fator que também a norma fala, que você teria que tirar as pessoas lá em 5 minutos, se tivesse um tumulto, então isso teria que ser atendido. Essas duas questões não existem lá. Então, se precisar evacuar o Miocão, tiver lá, como alguns eventos a gente já viu algumas fotos que o pessoal mostrou, tinham milhares de pessoas, bastaria, no caso, lá ter um incêndio ou uma explosão ambiental, porque alguns desses eventos a gente já viu que o pessoal leva até botijões de gás para cima do elevado. Se tivesse uma explosão ambiental por conta de um botijão desse, aquelas milhares de pessoas começariam a empurrar umas às outras. E aí a gente entra num outro fator importantíssimo de saídas de emergência, que são os guarda-corpos. Então o guarda-corpo que você tem lá, ele foi projetado, né? Eu não sou engenheiro, mas eu vou falar mal sustentam, mal são defensivas para os veículos. Então já teve casos de veículos que caíram de lá, né? Mas em relação às pessoas, a altura dos guarda-corpos é muito baixa. Em alguns lugares você tem vãos também, né? Você tem falta gradil, então ele ainda tem buracos ali, né? Eu já cheguei a presenciar crianças brincando do lado lá. Eu falo, pô, se o pai descuidar, ela pode até cair, porque você tem um guarda-corpo e tem um buraco ali, não tem, falta uma tela em alguns lugares, né? Então até hoje, para esses eventos, até do jeito que ele é utilizado, né, nos finais de semana, existe risco, né? Eu já cheguei a passar por lá e verificar que o pessoal estava jogando bola em cima do elevado. Crianças jogando bola em cima do elevado. Qual que é o risco? Todo mundo aqui, a maior parte já jogou bola, sabe que você está sujeito, é um esporte de contato, né, entre as pessoas que estão praticando. Então bastaria ali um adolescente encostar no outro, você está ali, você já toma uma cama de gato e já cai cerca de 8 metros. Então até esses eventos, alguns esportes que são praticados hoje, né, existe um risco grande. Então basicamente são esses dois fatores, são as rotas de fuga, a distância, né, você não ter escadas de emergência, e o outro fator importante é a altura dos guarda-corpos. Então é isso que o bombeiro tem a dizer, né? Para que seja feito qualquer tipo de evento temporário lá, a primeira coisa teria que ser regularizado. Eu não sei se tecnicamente e economicamente é viável você adequar todo o elevado para fazer um evento temporário. Eu acho que é impossível, né? Por conta do custo. Tecnologia talvez exista, né? Mas aí tem que ser feito um estudo. Mas hoje, do jeito que está lá, não poderia ter nenhum tipo de evento temporário. Tanto é que o laudo do Corpo de Bombeiros vai nesse sentido, tá? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Posso abrir? Pode, se alguém tiver uma pergunta.
Uma pergunta para o capitão? Eu tenho uma. Pois não? Eu acho que essas, como chama, Guarda-corpo? O guarda-corpo, acho que nem conseguiriam alvará hoje se fosse construído só para automóveis, não? Sim. Acho que não, A gente tem diversos viadutos, pontes que não têm a altura correta, né? Mas são existentes. O que a norma fala é que quando você muda a ocupação, aí você tem que se adequar à nova norma. É mais ou menos o seguinte, quando mudou, fazendo um paralelo, você tem um Fusquinha 69. Quando a legislação mudou e obrigou a colocação do cinto de segurança, as pessoas tiveram que se adequar e colocar, porque era algo viável. Aí a norma exigiu. Agora, ninguém vai exigir que você coloque, por exemplo, o airbag num Fusca 69, porque tecnicamente é impossível. Mas no caso da legislação da parte de prevenção, combate a incêndio, a norma prevê que quando você faz uma alteração de ocupação, que lá passaria a ser um parque, você vai ter que adequar todo esse parque às condições de segurança. Tem esta proteção retroativa neste caso. Outra pergunta que eu tenho... O senhor fala no microfone, por favor, porque está... Aqui, ó. Não, tem outro microfone. A outra pergunta que eu tenho, não discordo sobre o risco de uma queda, mas minha pergunta é se já aconteceu com algum pedestre. Olha, tem um relato que aconteceu de uma situação de uma tentativa de furto. Né? Há algum tempo atrás, que eu acho que a pessoa se desesperou, como não tinha para onde correr, acabou pulando. Me corrija aí se eu estiver errado. A gente tem um relato, esse é muito importante, que eu até citei já, de mais de 700 pessoas que morreram, só que não foi no Brasil, que foi em Meca. Numa peregrinação há muitos anos atrás... Agora, o ano passado. Não, há muitos anos atrás, teve uma situação que as pessoas começaram a se empurrar, elas estavam em cima de uma ponte, né? Porque já havia um histórico anterior de um atentado, e alguém no meio da multidão falou, bomba! As pessoas começaram a se empurrar, tinha um rio embaixo, não lembro o nome do rio, e crianças e senhoras foram arremessadas, pessoas, muitas morreram afogadas por ter caído no rio. Aí recentemente, aí a gente teve uma audiência pública, que até a dona Yara estava presente, né, o promotor era o Malaquias, né, e eu citei esse caso. Eu falei, olha, a gente tem uma situação, né, que a história ela se repete, né. O que aconteceu com a Boate Kiss aqui já tinha acontecido em outros lugares, igualzinho. Lá em Rhode Island, nos Estados Unidos, aconteceu e morreram 93 pessoas. E é igualzinho, igualzinho. Tanto é que em 2007, quando eu estava em Presidente Prudente, eu fiz um vídeo da boate e falei, isso aqui, um dia vai acontecer aqui, se as pessoas não tomarem cuidado. E aconteceu. Já aconteceu aqui 5 várias anos. vezes em São Paulo. E a questão que a gente colocou lá para o promotor, aconteceu lá há 5 anos atrás, lá em Meca, né? Que quase 1000 pessoas morreram, pisoteadas e jogadas da ponte. Aí aconteceu agora recentemente de novo, né? E na região de Meca, outro tumulto, né? Estavam numa via. Então, a história, assim, a gente tem que aprender com ela, né? Não sei se eu respondi, só... Não tem pergunta para ele, é isso? Meu nome é Alexandre, sou arquiteto. Eu sou a favor do smoke, do minhocão, mas eu queria fazer uma pergunta, me desculpa, mas assim, essa mudança de uso que acontece no fim de semana, ela também demandaria uma adaptação. Sim. Sim. Ou seja, ela é um uso irregular. Sim, eu não sou a favor do desmonte, eu não vou colocar a questão que eu vou abordar aqui, é a questão técnica do bombeiro. Né? Eu até uso, já usei o minhocão, tudo, mas do ponto de vista da legislação, esse uso também Está indevido. Está indevido, ele devia no Ali mínimo ter alguma condição. Deveria ter proteções ali. Eu acho que, eu não acompanho tudo, também o pessoal pode me corrigir. Eu acredito que aos finais de semana, esse fechamento, ele foi mais por uma questão de qualidade, de tentar compensar um pouco a qualidade de vida dos moradores, porque eu me coloco, de repente, na posição do cara que mora ali do lado, tem uma janela do lado, então acho que talvez tenha sido mais essa questão, e não para se tornar um parque ali, ou local, pelo menos, de esportes. Tanto é que, às vezes, eu já passei por lá de bicicleta, né? E eu falo uma coisa, eu não, particularmente, aí é a posição minha, eu não levaria o meu filho
para aprender a andar de bicicleta ali em cima. Não levaria, entendeu? Não levo, não levaria, tá ok? O senhor citou só um caso. Pois não, desculpa. O senhor citou só um caso de morte de pessoa que caiu, é isso? Quando ele perguntou do guarda-rei? Sim, esse é o que eu falo. Eu conheço outro, então já temos O senhor dois. conhece mais outro? É. Então eu acho que as estatísticas não poderia falar. O senhor pode falar? Não, é só isso. Não, é porque a gente está documentando a reunião. Se o senhor pudesse Coloca especificar. seu nome, por favor, e pode usar. Meu nome é Jurandir, eu sou do... Eu acho que está desligando. Meu nome é Jurandir, eu sou do Movimento São Paulo Sem Minhocão e eu quero só observar que o senhor citou um caso de um acidente de alguém que caiu, não sei em que circunstâncias, do minhocão na via pública por causa da questão da altura do guarda-reio que foi mencionado aqui. Eu quero dizer que eu conheço um outro caso, então já temos dois e que, portanto, Qual caso que o senhor conhece? O senhor pode ir. de uma pessoa que eu conheço, de um jovem de 16 anos que caiu, não se sabe como, não houve testemunhas, foi de noite, quando ele fica fechado à noite, e enfim, nem a polícia sabe exatamente como aconteceu, mas a pessoa caiu e morreu atropelado embaixo. Então é isso, já temos dois casos e, portanto, eu acredito que essas estatísticas precisam ser melhor averiguadas. É só isso que eu tenho a declarar. Obrigado. Você lembra